Imagine só. Existe um dilema profundo e muitas vezes doloroso que quem desperta espiritualmente enfrenta quando o assunto é amor. De repente, aquela clareza que trouxe tanta paz, aquela compreensão sobre a vida que parecia resolver tudo, vira justamente o motivo pelo qual encontrar alguém para dividir a jornada se torna quase impossível. E não é porque há algo errado com essas pessoas. É porque elas mudaram de um jeito tão radical que simplesmente não cabem mais nos moldes de como a maioria enxerga o amor e os relacionamentos. Quando você desperta, quando enxerga além das ilusões que movem o mundo, algo muda dentro de você. Você para de jogar, para de fingir, para de se apresentar como algo que não é. Torna-se autêntico de uma forma que incomoda muita gente. E em nenhum lugar isso é mais complicado do que no amor romântico, porque o que chamamos de amor, na prática, é quase todo construído em cima de jogos, máscaras e ilusões. Pense em como funciona o flerte, o namoro, a busca por conexão. É uma dança cheia de artimanhas, não é? Não necessariamente mal intencionadas, mas ainda assim uma encenação. As pessoas mostram versões editadas de si mesmas, escondem defeitos, exageram qualidades, fingem desinteresse, simulam confiança ou mistério que não têm. Tudo vira um teatro, uma estratégia, mesmo quando o objetivo é nobre. Mas quem despertou não consegue mais entrar nesse jogo. Perdeu a capacidade de ser falso. Não dá para fingir ser o que não é, não dá para bancar o difícil ou o misterioso quando a transparência é sua essência. Não consegue mais participar daquele vai e vem, daquela dança de avançar e recuar, de testar e se segurar que define o romance convencional. E aí de cara já está em desvantagem no mundo dos encontros. E tem mais, quem desperta enxerga através de uma das maiores ilusões que alimentam a busca por amor, a ideia de que outra pessoa pode nos completar, nos fazer inteiros. Preencher aquele vazio que carregamos. Essas pessoas descobriram que já são completas, que não existe vazio algum, que aquela sensação de falta que move a maioria dos relacionamentos é só uma miragem. Quando você prova dessa completude, não dá mais para voltar a buscar isso em alguém. Mas aí está o problema. As pessoas disponíveis para relacionamentos são justamente aquelas que ainda buscam essa completude. Elas querem alguém que as faça felizes, que dê sentido à vida, que valide sua existência, que preencha o buraco dentro delas. Esse é o motor do amor para a maioria. Quando alguém assim encontra uma pessoa desperta que não busca nada disso, que não precisa de validação externa, que já se sustenta sozinha, muitas vezes falta aquela química, aquela tensão romântica familiar. Sabe o que é essa química? Na maioria das vezes é só o reconhecimento mútuo de duas incompletudes. Duas pessoas com seus vazios se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Ele precisa de alguém para cuidar, ela precisa de alguém que cuide dela. Ele busca validação para sua masculinidade, ela busca segurança. As necessidades se encaixam, e chamamos isso de paixão. Mas quem despertou não tem essas necessidades, pelo menos não da mesma forma desesperada. Então, quando encontra alguém movido por elas, não há encaixe, não há faísca, não há reconhecimento. A outra pessoa sente que falta algo, mas não sabe dizer o quê. Pode até dizer que a pessoa desperta é fria, independente demais, autossuficiente demais. O que ela realmente sente é a ausência de carência, e carência é justamente o que ela busca, porque é o que ela mesma carrega. Há outro ponto crucial: a forma como quem despertou se relaciona. Essas pessoas aprenderam a estar presentes, a simplesmente ser com o outro, sem segundas intenções, sem manipulação, sem máscaras. É um tipo raro e precioso de conexão, mas não é o que a maioria procura no amor. As pessoas querem intensidade, drama, os altos e baixos da paixão. Querem se sentir arrebatadas, experimentar o efeito viciante da atração, perder-se no outro. Mas quem despertou não oferece isso porque enxergou além. Sabe que o que chamamos de paixão muitas vezes é só a excitação de dois egos tentando se consumir, duas individualidades tentando se fundir para escapar da dor da separação imaginada. Quem despertou oferece outra coisa: presença genuína, conexão autêntica, o encontro de dois seres que reconhecem sua unidade essencial enquanto honram suas diferenças aparentes. Mas isso não parece apaixonante para quem espera aquele êxtase romântico. Parece calmo demais, estável demais, sólido demais. Onde está a emoção? Onde está a obsessão, a sensação de não conseguir viver sem o outro? Por isso, muitas vezes quem despertou é deixado de lado. É pacífico demais para quem é viciado em drama. É autêntico demais para quem se sente confortável com máscaras. É inteiro demais para quem busca alguém que o complete. Pode até ser visto como chato, pouco romântico ou emocionalmente distante, quando, na verdade, está apenas operando em outro nível de consciência.
E tem mais um detalhe: quem despertou enxerga as pessoas com uma clareza impressionante. Vê além das máscaras sociais, dos personagens que todos interpretam, das imagens cuidadosamente construídas. Enxerga a insegurança por trás da confiança, o medo por trás da coragem, a carência por trás da independência. E embora veja tudo isso com compaixão, sem julgamento, essa clareza torna quase impossível participar da ilusão romântica. Porque o amor, como é vivido pela maioria, exige uma boa dose de projeção, de fantasia, de ver o outro não como ele é, mas como gostaríamos que fosse. Projetamos nossos ideais, enxergamos através de lentes cor-de-rosa, nos apaixonamos não pela pessoa real, mas pela ideia que criamos dela. Por isso, quando um relacionamento acaba, muitos dizem: eu nem conheci essa pessoa de verdade. Mas quem despertou não consegue fazer isso. Enxerga demais. Vê a pessoa como ela é, com todas as suas feridas, condicionamentos e limitações. E embora aceite tudo isso com amor, essa lucidez torna o jogo do romance convencional insustentável, o papel que a maioria espera. E no entanto, essa solidão não é um vazio, mas um espaço sagrado, um silêncio que não pede para ser preenchido, mas sim respeitado. O despertar não é uma maldição, mas uma clareza que expõe as regras do jogo antes invisíveis. E quem enxerga as regras não pode mais fingir que não as vê. O problema não está na ausência de amor, mas na incompatibilidade entre dois modos de existir, um que busca segurança no conhecido, outro que habita a incerteza com confiança. O despertado não rejeita o amor, ele rejeita a ilusão de que o amor precisa ser uma fuga, um refúgio, uma promessa de eternidade. Para ele, o amor não é um contrato, mas um encontro, algo que acontece apesar das condições, não por causa delas. E isso assusta quem ainda acredita que o amor deve ser conquistado, merecido, garantido. Há também uma questão de energia. O despertado não desperdiça sua vitalidade em jogos de sedução, em performances de interesse, em tentativas de se encaixar no que o outro espera. Ele não flerta com a possibilidade de um futuro que não existe. Ele se entrega ao presente, mesmo que esse presente seja apenas um café compartilhado em silêncio. E essa entrega, paradoxalmente, é o que mais atrai e, ao mesmo tempo, o que mais afasta. Porque a maioria das pessoas não sabe o que fazer com alguém que não precisa de nada delas, apenas as deseja, exatamente como são. O despertado não busca um parceiro para preencher um buraco, ele busca um companheiro de viagem. E viagens não têm roteiro fixo. Não há garantias de chegada, apenas a certeza de que o caminho é parte da beleza. Mas quem ainda carrega a ansiedade da falta não consegue relaxar nessa liberdade. Quer saber? Você vai ficar? Vamos morar juntos? E se eu não for suficiente? Perguntas que nascem do medo, não do amor. E o despertado, que já enfrentou seus próprios abismos, não tem paciência para responder o que não pode ser respondido. Isso não significa que ele seja frio ou indiferente. Pelo contrário, sua presença é tão intensa que muitos confundem profundidade com distância. Ele não joga charme, não faz promessas vazias, não se esforça para ser amado. Ele simplesmente é. E essa autenticidade, embora magnética, é também um espelho implacável. Quem se aproxima inevitavelmente vê refletidas suas próprias máscaras. E poucos estão prontos para isso. Então, o que resta? A espera. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa, como a de quem sabe que a flor desabrocha no seu tempo, e não adianta puxar suas pétalas. O despertado não se apressa, porque já entendeu que o amor não é um prêmio a ser conquistado, mas uma dança que acontece quando dois corpos, duas almas, dois ritmos se reconhecem, e danças não podem ser forçadas. Enquanto isso ele vive, não como alguém à espera de um milagre, mas como quem já encontrou o milagre na própria existência. Ama a vida com a mesma intensidade com que amar um parceiro, porque para ele, não há separação entre as duas coisas. O sol nascendo, uma conversa profunda, o silêncio entre duas pessoas que se entendem sem palavras, tudo isso já é amor. E se um dia alguém chegar para compartilhar esse amor, será um presente, não uma necessidade. Mas se não chegar, ele não sofrerá, porque já sabe que a solidão não é a ausência de companhia, mas a presença plena de si mesmo. E quem está completo não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Apenas escolhe, por generosidade, dividir sua inteireza com o outro. E essa escolha, quando acontece, é o amor mais puro que existe. Não um pedido de socorro, mas um convite para dançar. Os papéis que o romance convencional exige. Esse tempo de solidão pode ser árduo, sobretudo no começo. Há luto nele. O luto de perceber que você cresceu além do tipo de conexão que antes lhe era acessível. A solidão. O reconhecimento de que você vibra numa frequência que poucos conseguem sintonizar.
A frustração ao tentar explicar aos outros por que não pode simplesmente sair para conhecer gente, ou baixar seus padrões ou ser mais aberto. Mas esse tempo de solidão é também necessário. É um período de aprofundamento, de aprender a estar verdadeiramente à vontade consigo mesmo, de descobrir que não precisa de um relacionamento para se sentir completo. E, paradoxalmente, é justamente quando alguém aceita por inteiro sua solidão, quando para de buscar, de agarrar, de tentar forçar que as coisas aconteçam, que se torna disponível para o tipo de conexão profunda que realmente lhe é possível. Porque aqui está a verdade. Quando você não está mais desesperado por conexão, quando está genuinamente bem sozinho, quando parou de tentar preencher vazios com relacionamentos, você se torna muito mais atraente para aquela pessoa rara que também opera a partir desse lugar de inteireza. O semelhante reconhece o semelhante. A plenitude atrai a plenitude. Dois seres que não precisam um do outro podem, sim, escolher um ao outro, e essa escolha tem uma qualidade completamente diferente daquela movida pela carência, pela necessidade e pelo desespero. Não é um clamor por salvação, mas um convite para uma dança onde ambos já sabem os passos. Em certo sentido, a dificuldade que as pessoas despertas têm em encontrar amor é, ela mesma, um processo de purificação. É o fogo que queima as motivações inconscientes, a carência disfarçada, as ilusões sobre o que um relacionamento deveria oferecer. E o que resta se você for paciente, se não se contentar com menos, se permanecer fiel ao que descobriu, é a possibilidade de algo muito mais profundo do que a maioria chama de amor. Não é um consolo fácil quando se está no meio do processo, quando se passa mais uma noite sozinho enquanto todos ao redor parecem ter encontrado seu par, quando se pergunta se há algo errado com você, se é exigente demais, difícil demais, diferente demais. Mas eu quero que saiba, nada está errado. Você não se tornou incapaz de amar, tornou-se incapaz de se contentar com menos do que o amor verdadeiro. E isso não é um defeito, é uma evolução. A solidão de quem despertou não é a solidão de quem está quebrado ou incompleto. É a solidão de quem viu o que a maioria não viu, provou o que a maioria não provou, despertou para uma profundidade de ser que a maioria ainda ignora. Sim, isso cria distância. Sim, torna as conexões convencionais difíceis. Sim, significa que você não caberá mais no mundo ordinário dos romances e relacionamentos. Mas você realmente gostaria de voltar atrás? Gostaria de apagar o que sabe, de mergulhar novamente na inconsciência, de participar dos jogos e ilusões que agora enxerga com clareza? Não creio. Então você espera. Permanece aberto. Não fecha o coração, mesmo que ele já tenha sido ferido. Não se acomoda, mesmo que fosse mais fácil. Confia que quando for a hora, quando tiver aprendido tudo que essa solidão tem a ensinar, a conexão certa surgirá. E se não surgir? Se passar a vida inteira sem encontrar aquela pessoa rara que o encontra onde você está, então você aprende que pode ser completo sem uma parceria romântica. Que o amor não é algo que se encontra no outro, mas algo que você é, algo que irradia, algo que oferece a vida, independentemente de ser retribuído na forma que imaginou. Esse é o paradoxo. Quem despertou não consegue encontrar amor do jeito comum, mas encontrou algo mais profundo do que o amor romântico. Encontrou o amor como natureza essencial, como solo do ser, como aquilo que você é, não como aquilo que recebe de alguém. E embora continue aberto a compartilhar isso com outra pessoa em um relacionamento, já não depende disso para ser feliz, para se sentir inteiro, para saber que é amado.